Pois bem, Ju, olha ela aí, olha ela! Ju, seja muito bem-vinda! Espera aí. Obrigada. Ufa! Que maravilha. Ju, primeiramente é um prazer poder falar com você. Quero, em nome de todos os seus seguidores, em nome de todos os meus seguidores, em nome de todo o nosso projeto Happy Day, em nome de todos nós que estamos aqui, agradecer a você não apenas pelo convite, mas principalmente por tudo aquilo que você faz que é tão especial. Não é? Você toca num nível que é tão curador, cirúrgico e pedagógico que seria impossível não fazer esse convite para você. Então, seja muito bem-vinda. Conta aqui para a gente um pouquinho de quem você é, de como começou esse movimento tão especial. E o espaço é todo seu, Ju. Fique à vontade. Obrigada. É uma honra estar aqui nesse evento. O convite, quando foi feito, eu aceitei de maneira imediata, porque eu acho que é extremamente importante a gente falar sobre felicidade. Quando a gente fala de maternidade, né, a gente precisa lembrar as mães muito sobre isso, sobre o que é de verdade a felicidade. Então, meu nome é Juliana Mendes, eu sou educadora parental, eu sou palestrante, sou psicoterapeuta, eu sou engenheira civil, mas normalmente eu não coloco isso no meu currículo, porque ficou para trás. E o mais importante, eu sou mãe de 7 filhos, né? E eu digo que para não enlouquecer sendo mãe de tanta gente, eu fui estudar. E isso me deu também muito respaldo para que eu possa ajudar outras famílias, que hoje é meu propósito de vida. Incrível, maravilhoso. E quando veio essa ideia de criar esse, que eu não posso nem chamar de projeto, porque não é um projeto, é um propósito, de conseguir levar isso de uma maneira tão pedagógica a pessoas que às vezes são mães de primeira viagem, ou até como você tem 7 filhos, como é que foi o início? Como é que foi o parto? Então, foi muito assim, sem... a pretensão não era essa, né? A gente estava no Instagram, todo mundo no Instagram, quando começou isso 6 anos atrás, então a gente estava no Instagram, e eu comecei a perceber que as pessoas, elas se inspiravam em mim. E mais do que isso, elas começaram a me perguntar, né? Como você faz para isso? Como você faz para desmamar? Como você faz? Como você dá conta? E aí eu entendi que muito mais do que passar a minha vida, eu tinha responsabilidade sobre aquelas vidas. Porque eram mães querendo saber como lidar com seus filhos. Então eu entendi que ali eu precisava ser responsável e estudar para responder, e não dizer eu acho, eu penso ou eu faço, mas olha, no seu caso, né, a gente pode fazer assim, observe isso. Então eu precisei de respaldo, eu sou extremamente responsável com o que eu faço, né? Então começou daí. E aí as pessoas falam assim, você não era mãe de 7? Você não é mãe dos 7? Então na minha época no Instagram era Juliana Mendes, e eu mudei para mãe de 7, e muitas pessoas hoje não sabem mais o meu nome. Você não é a mãe de 7? Mas o nome mais não sabe. Então foi um propósito muito grande de entender que eu tenho responsabilidade na vida das pessoas que eu influencio. Então, cada palavra que eu escrevo, cada vídeo que eu faço, tudo que eu faço ali dentro, é sabendo que eu vou impactar vidas. Então, é com muita responsabilidade tudo que eu faço ali. Fantástico. E é tão interessante isso, né, Ju, que você colocou pra gente, que hoje as pessoas elas te conhecem como mãe de 7, não até como seu nome mesmo. E eu tive essa experiência principalmente quando a Lila ficou grávida, que a partir do momento que a mulher ela fica grávida, ela não é mais ela. Ela é a mãe, ela é a mãezinha. E eu tenho certeza que isso, para a mulher, se ela não conseguir lidar com isso, ela corre o risco de perder a identidade dela. Então, Ju, conta pra gente como é que é ser mãe de 7 e ainda ser a Ju. Isso eu falo muito isso para as mães, porque eu digo assim, olha, por trás da mãe, né, que é mãe, por trás dela tem a mulher que carrega a mãe no colo. Se essa mulher não estiver fortalecida, se ela não souber para onde ela vai, se ela não souber quais são os valores que importam para a vida dela, ela tem muita dificuldade de decidir todos os dias o que deixar, o que não deixar, o que pode, o que não pode, né? Então a gente nunca pode esquecer que por trás da mãe tem a mulher. Eu falo sempre assim, o adolescente, a gente conhece bem, né? E quando ele quer ficar sozinho, ele fecha a porta do quarto e fala assim, dá licença, eu quero ficar sozinho. Preciso do meu tempo. E nós, mães, temos muita dificuldade de fazer a mesma coisa, de dizer, dá licença, eu agora preciso ficar sozinha. E a gente precisa aprender a fazer isso. Porque a gente precisa do nosso tempo e a gente precisa estarmos bem para poder lidar com todos os desafios da maternidade.
A prioridade precisa ser a gente, não pode ser os filhos, porque eles estão ali para ir embora. E quem sobra quando eles saem? Né? Por isso que muitas mães são agarradas aos filhos, muitas mães impedem esse ir, né? Porque elas não têm mais ela. Então a gente não pode esquecer. Então eu tenho tempo para mim, os meus filhos sabem disso, que é outra coisa extremamente importante. Eu digo isso. Eu preciso agora ficar sozinha. Eu preciso de ter um tempo para mim. Claro que quanto menores eles são, mais difícil de você encontrar esse tempo. Mas ao longo da vida, à medida que eles vão crescendo, a gente precisa ampliar essa comunicação e dizer, eu preciso disso para estar bem. Como é que eu cuido do outro se eu não sei cuidar de mim? É uma conta que não fecha. É verdade, porque todo medicamento, antes de ser aplicado, é necessário que ele seja testado. E nós, creio eu, somos a cobaia das nossas maiores invenções e principalmente das nossas maiores curas. E não só por isso que as nossas curas vêm dos venenos, né, que infelizmente ou felizmente somos expostos aí, né, testamos na veia e daí tiramos o antídoto para que possamos levar para outras pessoas e sinceramente é o que eu acredito que as redes sociais elas são cruciais para isso. Digo isso porque por um estudo, né, e assim galera, eu adoro ler, então fiz um estudo muito aprofundado e eu percebi o pico de crises existenciais que surgem em dois polos, né? Tanto na gravidez e pós-gravidez, porém depois que os filhos vão embora. É a aclamada síndrome do ninho vazio. Do ninho vazio. E eu queria que você desse uma palavra também, Jô, para essas mães que os filhos já foram embora e que agora elas ficam indo atrás dos filhos. Inclusive, Jô, desculpa falar isso, né, mas eu tenho que falar, tem mãe que ela não aceita que o filho cresceu. Né? Que até agora ela quer escolher a namorada do filho, que ela quer ficar botando dedo na vida do filho. Ah, mas é isso. E o filho às vezes já tem 50 anos de idade. Ju, como é que a gente resolve esse problema? Isso é um grande problema, eu chamo dos verdadeiros filhos da mãe, Marcos. Porque eles não conseguem se soltar dessas mães. E o que acontece é que quando a mãe ela cresce, né, assim, ela tem a sua maternidade focada nos filhos. A minha felicidade depende dos meus filhos. Eu coloco toda essa carga em cima daquela criança, principalmente algumas mães que se separam. Então, elas não têm mais o marido e o foco delas é o filho, né? Então, eu vivo por você, existe essa cobrança. Muitos maridos, muitas mulheres também, mas eles têm uma grande dificuldade de desligar dessa mãe. Eles acham assim, que a minha mãe depende de mim para ser feliz. Né? E o que a gente precisa entender é que amor de mãe, Marcos, é igual cachoeira, amor de mãe e pai. Ele desce. Ele é de pai e mãe para filho e de filho para filho desce. Quando a gente tem amor por os nossos pais, temos gratidão, mas a gente nunca vai conseguir retribuir o tanto que vem. A gente retribui quando a gente desce essa cachoeira, quando a gente dá para os nossos filhos e segue assim a vida. Esse é o fluxo certo da vida. O grande problema é que a gente quer ir no contrafluxo, né? A gente quer fazer, quer ser o pai do pai, a mãe da mãe, e isso é complicado. Então, a síndrome do ninho vazio é justamente quando eu coloquei toda a minha prioridade, toda a minha carga, toda a minha expectativa de vida nos meus filhos. E quando eles vão embora, eu não tenho mais o casal, eu não reconheço mais o meu marido, eu não reconheço mais a minha esposa, né? Eu não tenho mais amigos. Então, a gente precisa, sim, entender que não é por nós também. É por eles, não é só por nós, é por eles também. Para que eles possam ir e viver a vida deles. E a gente é apenas aquela pessoa que está ali para dar apoio, para amar, mas a gente não está ali para interferir mais na vida deles. Né? E a gente, é muito difícil para algumas mães e não enxergam isso. E alguns filhos ficam presos emocionalmente a essas mães. Completamente presos. E não conseguem entender, olha, mas eu preciso. Não, quando você casa, você forma outra família. A sua família principal é sua esposa, seus filhos. A mãe, né? Eu honro, eu amo, eu convivo, mas eu preciso agora, a minha mulher é prioridade, não é mais a minha mãe. E tem alguns homens com dificuldade de fazer esse corte. Ouviram isso, garotos? Ouviram isso, garotos? Ouviram isso? É que assim, pelo amor de Deus, cresçam. Com certeza. Seus filhos da mãe. Diga aí, não é verdade? Literalmente. Literalmente. E é tão valoroso, né, esse processo, porque, creio eu, antes mesmo de Vygotsky ou de Piaget construírem a ideia de estágios,
da evolução até do indivíduo como criança, até uma certa fase, eu acredito que toda a afetividade ela é aprendida em casa. E sabe o que eu percebo muito, Ju? Eu percebo que isso eu identifiquei assim na época de escola. Obviamente que eu não, eu sempre achei que eu nasci para analisar. E quando eu comecei a fazer psicologia eu tive certeza. Mas eu percebi que o núcleo afetivo daquelas crianças, elas ditava exatamente o comportamento emocional e afetivo delas para frente. Então eu percebia crianças que eram às vezes tratadas até naquele sentimento de posse, de você tentar proteger de tudo e de você blindar a criança, e a criança atribuir isso depois de crescer para uma outra pessoa, não é? Às vezes sendo extremamente ciumento, sendo extremamente controlador, sendo extremamente possessivo. E uma das coisas que as pessoas às vezes elas não entendem é que os filhos, eles são o eco do comportamento dos pais. E nós aprendemos a amar, não é apenas como falar, a gente aprende no exemplo. Tem até uma frase de um escritor que eu adoro, chamado François Roquefoucauld, que ele diz que não há nada tão contagioso como o exemplo. E pergunto para você, Ju, como é que a gente consegue amar os filhos de uma maneira madura, para que a gente nem estrague-os e também, às vezes, nem os deixe perdidos, né, sem carinho, sem afeto, porque tem muita criança que, infelizmente, foi criado assim, e isso também é um dano enorme. Com certeza. A gente precisa, assim, primeiro entender que existe uma responsabilidade. Eu decidi, eu escolhi, na grande maioria das vezes, eu escolhi a maternidade, e hoje é uma grande dificuldade assumir essa responsabilidade por inteiro. Né? As pessoas querem delegar tudo, delega para a escola, delega para todo mundo e esquece que existe uma responsabilidade. Aquela criança está vinculada a você mãe, a você pai, né? Então a gente precisa entender que a gente precisa assumir essa responsabilidade. Uma outra coisa que eu falo muito para as mães que eu atendo, falo muito nas minhas lives, o meu conteúdo fala muito sobre isso. A nossa casa é uma escola de vida. Então, as primeiras experiências de frustração, de conversa, de limites, de nãos, precisa ser em casa. De acolhimento, de alfabetização emocional. Olha, isso que você está sentindo é raiva. Eu estava falando para minha filha de 5 anos, porque ela é extremamente intensa. Então, quando ela está com raiva, voa a cadeira, voa lápis, ela arranha, ela está numa fase. E eu já tive, como eu tenho filhos, né? Eu nem falei, o filho mais velho tem 26 anos. Então, eu tenho um de 26, um de 17, um de 14, eu tenho trigêmeas de 12 anos e a de 5. Então, eu tenho uma das trigêmeas de 12 anos que eu já passei por isso. Ela com 5, 6 anos, ela tinha essa raiva que nascia dela quando as coisas... Ela frustração, né, Marcos? Aquilo não aconteceu do jeito que eu queria. Bem-vindo à vida. Essa é a vida. E aí ela tinha uma grande dificuldade de lidar com essa frustração. E aí já pegamos cadeira no ar. Não é? Porque ela estava extremamente frustrada. E o que nós fazemos de maneira totalmente equivocada é reprimir sentimento. É dizer de uma maneira totalmente... que a gente aprendeu, que é cultural, que existem sentimentos negativos, né? Que a raiva é ruim, que o ciúme do irmão é ruim, né? Que você e não é ruim. O que você faz com sentimentos é que tem moralidade, o sentimento você sente. Quem é aquele que nunca sentiu a raiva? Quem nunca sentiu ciúme? Quem nunca ficou com medo? Né? Quem nunca teve inveja? Esses são sentimentos, são emoções. E o que eu dizia para elas, ó, você está com raiva e a raiva pode ser poderosa. Você só precisa aprender a lidar com ela. E hoje, aos 12 anos, a raiva vem, ela fala, mãe, eu preciso dar uma volta. E ela sai e dá uma volta. Então, nós, dentro de casa, precisamos ser essa escola. A gente precisa dizer o que você está sentindo é ciúmes do seu irmão. Deixa eu te dar um colo. É normal você sentir isso. E a gente, como pai, a gente precisa se vulnerabilizar. A gente precisa dizer assim, eu também já senti isso. Eu também não dei conta. Eu também errei. Porque aproxima eles da gente. Porque eles não entendem. Eles acham que só eles sentem isso. E que nós adultos não sentimos. Eles não entendem o processo. Né? Então eu estava conversando com minha filha de 5 anos. Olha, Carol também era assim. Você vai ter que aprender a lidar com isso, essa raiva. A gente diz, não sinta. A gente não pode dizer não sinta. A gente precisa dizer, lide com isso. E isso é aprendido dentro de casa. Então isso que você falou de que a gente precisa dentro de casa prepará-los para a vida, né? Preparar a parte afetiva, emocional, como lida com as emoções. Agora, se você pai, se você mãe não sabe lidar com isso, como é que você ensina? Porque normalmente é isso, você não sabe, não ensinaram pra gente, né? O que ensinaram pra gente é não sinta raiva, não sinta isso, você não pode chorar. E aí a gente agora vai estar tendo que fazer terapia adulto para poder reaprender a lidar com as emoções para ensinar para os nossos filhos.
Porque uma coisa que extremamente me incomoda é, essa geração é difícil, essa geração é fraca, mas, gente, quem está criando essa geração? A gente precisa pensar sobre isso, né? É fantástico. Ju, fantástico, assim, maravilhoso. É a primeira vez que eu escuto isso de uma mãe de verdade. Porque realmente, tantos pais, naquele impulso de tentar proteger, acabam controlando. Proteção e controle são coisas extremamente diferentes. E assim, eu penso isso sobre a minha vida. E conversando com alguém, às vezes a pessoa chega e me fala assim, você fala isso porque você ainda não foi pai, quando a sua filha nascer. E eu acho isso, às vezes, até muito preguiçoso, assim, sendo muito sincero, sabe, Ju? E fico feliz demais de escutar isso de você, porque eu penso exatamente assim. Todos nós temos direito a sentir. Nós somos seres humanos e nós somos emocionais, nós somos passionais. E nós não somos assim apenas quando a gente cresce e se apaixona. A gente é assim quando a gente nasce, porque há um instinto de sobrevivência. E a primeira reação que uma criança tem é emocional, que é o choro. Né? Agora imagine se uma criança nasce e você fala, cala a boca, ele está chorando demais. Né? E todas as vezes que a gente engole aquilo que a gente não consegue colocar para fora, isso se manifesta através de outras maneiras. Se manifesta no corpo, se manifesta na mente, se manifesta nas outras relações, se manifesta, às vezes, sabe, agredindo, furando um coleguinha. E eu acho que quando você chega, quando você tem essa maturidade de chegar na sua vida e falar assim, filha, eu sei que você quer dar uns pescotapas no seu irmão, calma, vai dar uma volta, vai respirar, porque eu particularmente tive que aprender isso na marra, assim, sabe? Meu, não tô bem, eu tenho que sair. Todos nós, né? Mas graças a Deus que agora existe o Instagram Mãe de 7. Não é verdade? Porque agora a gente não precisa aprender através da dor, né? A gente pode aprender através do seu perfil. Tem uma outra pergunta também, porque há algo que eu sempre fico atento, as gerações. Então, antigamente, a sua geração, após a minha geração, foram gerações diferentes, mas a geração de hoje em dia é uma geração digital, é uma geração high-tech, e muito me apavora ver que pais e mães chegam... Esse daqui é a minha filhinha, tá? É que assim, como provavelmente minha filha vai ser pálida igual a mãe dela, eu já peguei esse ursinho que é branquelo. Então, o bebê tá aqui, né? Ô, câmera 3, desculpa, o bebê tá aqui. Aí o bebê, obviamente, existe tempo. Amor existe tempo. Galera, inclusive, se você não quer dar tempo pro seu filho, não tenha filho. Eu tô mentindo, Ju? Eu posso falar? Posso? Você chancela essa minha fala? Eu acho que, sim, maternidade é o que eu falei, é uma escolha e responsabilidade. Óbvio que hoje a gente trabalha, eles não precisam de 24 horas do tempo, mas sim, você precisa saber o que está acontecendo em casa. Com certeza, porque o que acontece? Aí a mãe, ela pega o celular, bota para a criança, e a criança ela passa a ser educada através do celular, através de vídeos no YouTube. Eu, obviamente, não acho prejudicial uma criança assistir algo ou outro, mas a partir do momento que ela se torna dependente daquilo, e assim, é muito claro, e isso eu não vejo lá fora, isso eu vejo no cotidiano. Eu fiz um estudo de caso, e eu percebi que aquela música, inclusive, Baby Shark, tem 3,5 bilhões de impressões. E eu tenho certeza, sem medo de errar, que a maioria dessas visualizações são dos pais que, para não perder tempo, por mais chocante que seja essa fala, com os filhos, eles pegam os filhos, colocam no celular e deixam que outra coisa eduque. Isso é muito prejudicial, João, porque a relação, o vínculo afetivo não será o mesmo. Não é? O afeto, a entrega, o carinho, a intimidade não vai ser o mesmo com o pai, com a mãe. E eu queria que você também comentasse com a gente como criar, né, os filhos em um mundo onde parece que os pais não têm tempo para eles. Crianças nascidas a partir de 2010 é o que a gente chama de geração alfa. São crianças que nasceram no mundo 100% digital, né? Onde eles nascem, assim como a gente não para pensar como é que essa luz está acesa, eles não param para pensar como é que o Wi-Fi, né? A gente entende que isso aconteceu, para eles, eles nasceram com isso. Então, existe sim uma geração que veio com um raciocínio mais rápido, que veio, as informações são muito mais rápidas para eles, né? Eu não demonizo a internet, acho, como você falou, que o Instagram está aqui para informar e tudo, mas tudo na vida tem seu tempo. Tudo na vida tem a quantidade. Eu acho que tem crianças que assistem vídeos, tem crianças que jogam, não vejo problema, porque nós, às vezes, passávamos, Marcos, à tarde na televisão. Entende? O grande problema é o que está assistindo,
quanto tempo... A gente não podia ficar o dia inteiro na frente da televisão. Exato. E o grande problema é que a televisão, você sabia o que era, que estava acontecendo, e no YouTube você não sabe o que vem. Né? Então, aqui em casa, por exemplo, a minha pequena, às vezes ela vê alguns seriados em algumas plataformas, né? Mas especificamente o YouTube eu não deixo, porque eu já peguei, inclusive, ela assistindo dos irmãos, coisas que vêm completamente inadequadas. Então, quais são os valores que a gente está permitindo? Agora, eu acredito que se está vendo aí uma geração, uma coisa muito interessante, porque o que a gente mais ouvia antes da pandemia é as escolas estão atrasadas. As escolas não acompanham as crianças. As crianças hoje são digitais. E aí você cai num mundo onde a escola está 100% digital e as crianças não conseguem acompanhar. Isso faz a gente refletir que a criança ela precisa aprender socialmente, ela precisa do contato do outro, que uma sala de aula é necessária, que eu preciso do neurônio espelho para aprender. Mas que sim, a internet tem seus pontos positivos e a gente, como pai, como você falou, precisa estar com eles, precisa dedicar tempo e saber o que você está vendo, por quanto tempo você está vendo. Assim como a gente não podia passar o dia inteiro na rua, volta para a rua, menino, tá na hora de voltar para casa, não é? E a gente vai andar de ônibus pela primeira vez, a gente supervisiona, deixa eu te explicar como é que pega esse ônibus, para onde você vai. Olhar para os dois lados, né? Supervisionar a internet, né? A gente precisa supervisionar como é que entra, o que você está assistindo, sim, porque é uma terra onde a gente não controla. É óbvio que é muito mais perigoso. Mas se você não tiver um relacionamento com o seu filho, se você não explicar quais são os valores, se você não explicar o que é importante, o que está certo, o que está errado, é uma grande ilusão esse controle. Porque ele não assiste na sua casa, mas ele assiste na casa do colega. E não adianta você tomar o telefone do seu filho porque você está olhando no Instagram. Eu atendo adolescentes, Marcos. Então, você está olhando no Instagram dele, o que ele está postando, ou no WhatsApp, o que ele está conversando, mas ele tem uma conta Dix, que é uma conta escondida que você nem sonha que ele tem, e é lá pelo direct que ele está conversando. Então, o que nós temos que lembrar, eu vou dar, só para você entender um pouquinho. Eu lembro que quando eu, lá pelos 14, 15 anos, eu fui pela primeira festinha, uma das primeiras festas que eu fui sozinha, e eu lembro de eu ficar com um rapazinho, né? A gente ficava, e ele vinha com a mão aqui. E eu lembro de eu empurrar e dizer, aqui não. O que me fez, aos 14, 15 anos, sem ter mãe por perto, pai por perto, ninguém me olhando dizer aqui não. Os meus valores e aquilo que eu acreditava ser certo e ser errado. Assim é na internet. Muitas das vezes, nossos filhos estarão sozinhos. Mas eles, às vezes, Marcos, eles não têm mais diálogo com os pais. Eles não conseguem mais dizer aos pais as coisas que estão acontecendo. Então, a gente está culpando a internet, sendo que o que está faltando é o nosso relacionamento. O que está faltando é o nosso canal de comunicação. Eu vou te dar um número interessante, 18% do meu público, apesar de eu ser mãe de 7 e falar de maternidade, 18% do meu público tem até 24 anos. São jovens e adolescentes falando comigo e perguntando como é que eu faço para conversar com minha mãe. Como é que eu faço para contar para minha mãe que eu perdi a virgindade? Então, eles querem esses pais, mas eles não encontram mais o caminho. E a gente está achando que controlar a internet funciona. Não é isso. É muito mais profundo. Você entende? Sim, com certeza. Eu entendo e entendo a fundo. Durante um tempo, eu dei aulas. E uma dessas aulas que eu dava, eu tinha um projeto com crianças. E tinha uma aula, era um sistema de educação bíblica dominical, né, religioso, e eu ensinava essas crianças. E na época eu tinha 16, 17 anos, e eu tinha um colega que ele já era muito mais velho que eu, ele tinha 50 anos, e ele falava para mim assim, cara, a gente dividia a turma, e quando a aula era sobre sexualidade, ele falava para mim, eu não vou dar, porque ele não sentia vontade, e ele falava para mim, falou assim, Marcos, eu nunca vou falar isso com os meus filhos. E eu com 17 anos Exato. tinha que falar assim, meu Deus do céu, por quê? Porque eu acredito que é crucial, a criança, ela vai aprender, queira ou não, e é uma escolha dos pais que ela aprenda ou aqui dentro ou lá fora. E como... O que é que você quer que ela aprenda, né? Exato. Os seus valores ou o maneira, valor do colega de 15 anos? Com certeza, e qual a maneira que você quer que ela aprenda, não é? Então, existe, e aí agora, obviamente, isso é uma pergunta com duas faces, né? Com duas facetas. Existe para o pai alguma maneira dele conseguir se comunicar, principalmente até em relação à sexualidade com o filho, de uma maneira mais tranquila, para que ele não se sinta tão mal? E também, existe alguma maneira que os filhos, eles conseguem dar essa devolutiva para os pais, sem medo de julgamento, sem medo de críticas, sem medo de desabafos? Existe alguma maneira, não é técnica, né, mas existe uma forma?
essas duas vias, né? Tanto de pai para filho e de filho para pai, depende do pai. Porque os filhos só vão chegar se tiver essa abertura e se tiver esse não julgamento, né? E este start da gente precisa partir da gente. Mas foi aquilo que eu falei mais cedo. Se a gente não souber como a gente está, porque não conversaram provavelmente de sexo com a gente. Né? Eu tenho 44 anos. Minha mãe até conversou, mas a grande maioria da minha geração não conversou. Então, a gente tem uma grande dificuldade. Os pais, eu tenho lives no Instagram falando só sobre isso. Como conversar sobre sexo com os filhos. Porque é uma grande dificuldade. Porque na cabeça deles é extremamente constrangedor. E o que eu digo é, constrangedor ou não, estranho ou não, desconfortável ou não, faça. Comece. Senta. É para falar como? É para falar assim mesmo. Vamos falar de masturbação. Esses dias eu estava com as minhas filhas e fiz uma live sobre a primeira menstruação. E uma das minhas trigêmeas já menstruou. E ela fez, mãe, eu quero falar. Eu quero contar. Porque eu falei, eu não vou falar qual das 3 menstruou. Porque como isso é uma coisa que pertence à vida delas, eu não me sinto no direito de falar. Então eu falei, eu vou falar sobre menstruação, mas não vou dizer de vocês. Mas ela fez, não, mas eu quero falar. E foi lindo, porque ela falou que ela estranhou e que ela se sentiu assim, como é que foi, e que o pai deu flores. Então foi uma experiência muito bacana. Aí a gente falando sobre masturbação, quando acabou a live, elas falaram assim, mas mãe, eu só não entendi uma coisa, o que é masturbação? Aí eu falei, senta aqui, as 3. E é assim, por mais estranho que seja, não tem, Marcos, não tem fórmula. A fórmula é, apesar do seu desconforto, apesar do seu estranhamento, de ficar vermelha, de você suar e transpirar, você precisa se lembrar que talvez é esse bate-papo que vai impedir o seu filho e a sua filha passar por um abuso. Isso precisa ser mais forte que o seu desconforto. Porque o que acontece eu lembro que quando eu fiz uma turma de pós-graduação em psicoterapia, eu lembro de uma turma enorme, de 70 pessoas, onde a grande maioria das mulheres tinham sido abusadas. E muitas só descobriram que foram abusadas aos 13, 14, 15, quando entenderam que aquilo era um abuso. Porque aos 6, 7, 8, elas se sentiam desconfortáveis, mas elas não sabiam, porque tantas pessoas tinham acesso àquele corpo, tantas pessoas batiam naquela criança, tantas pessoas puxam para lá, puxam para cá, que elas perdem essa noção de integridade. É meu corpo, são as minhas emoções, são as minhas opiniões, isso me pertence. E eu luto muito por integridade na minha casa, e com quem eu falo, eu falei, gente, é meu, ninguém toca. Ninguém, sabe? Eu não preciso, você não precisa aceitar minhas opiniões, mas eu tenho o direito de falar. De pedir e de querer. Nós temos, eu preciso, não posso ser atendida, mas eu posso querer uma boneca enorme. Com certeza. Eu posso querer, eu queria estar aí em Gramado com vocês. Não é querer, a gente seria pode. Muito bem-vinda, viu? Mas então, e é isso que eu acho que assim, o que não tem fórmula, mano. O que tem deixa eu lembrar, que eu posso estar aqui ensinando para o meu filho algo que vai impedir ele de um abuso. E o número de abusos é gigantesco, a gente sabe disso. Então, é isso. Porque a partir do momento que você começa, por mais desconfortável que seja, é um treino, é um caminho, e com o tempo o seu filho vai trazer os questionamentos de volta. Porque você não vai julgar, porque você não vai dizer, que isso? Que coisa feia, né? E aí tudo isso depende de você. Perfeito. E é muito interessante até porque às vezes é criado misticismo sobre coisas que não devem ser místicas. Então, e outro tabu que eu também percebo é que existem pais que têm dificuldade de falar sobre relacionamentos com seus filhos, né? Ou pais que querem blindar os seus filhos para relacionamento. Então, cara, é muito interessante quando, assim, é um estudo de caso que eu tenho. Eu recebo assim milhares de directs por semana de pessoas que chegam para mim e falam, cara, eu não consigo falar para minha mãe que eu estou namorando, saca? Não consigo falar para meu pai que eu estou namorando. Entende? E isso para mim me preocupa muito. Por quê? Porque se você não consegue ter abertura para falar para os seus pais que você ama alguém, você não consegue ter abertura para falar, sabe, para desabafar caso esse amor dê errado. E qual que é o grande problema? É porque às vezes quando algo dá errado, essa ausência de apoio faz com que essa pessoa ela passe a permear o abusador, né? A pessoa que magoa, a pessoa que machuca. E 75% das relações abusivas são de pessoas que não têm vínculo familiar. Porque se você não consegue ter vínculo familiar, se você não consegue ter aproximação familiar, se você não consegue chegar na sua mãe e falar assim, mãe, ele gritou comigo, mãe, ele me agrediu, mãe, ela me traiu, não é? Você vai falar isso para quem? E quando a gente não consegue ter essa saída,
a gente sempre vai voltar para quem nos machuca, a gente sempre vai voltar para quem fere a gente. E eu acho que também é muito importante você poder falar não apenas sobre sexualidade, sobre tudo, mas também sobre amor. Exato. A necessidade maior do ser humano é se sentir amado, né? Sim. Se sentir pertencente, é se sentir aceito. E a grande dificuldade, a mentira mesmo, ele é um grande sintoma. Quando o adolescente começa a mentir, o sintoma é muito esse, eu não posso ser eu. Eu preciso contar uma mentira, porque a minha verdade vai doer. E a minha verdade vai fazer com que eu me sinta mais inadequado ainda. E aí eu não vou ser amado pelos meus pais. Então eu não vou me sentir pertencente. E começa daí, né? Porque eu já ouvi, por exemplo, das minhas filhas falar assim, você não precisava ter falado assim comigo. Eu não concordo com você. De maneira respeitosa, mas precisa abrir. De novo começa com a gente, né, Marco? De novo, a gente precisa abrir esse espaço. A gente precisa abrir esse canal de comunicação. Mas é muito isso, porque eu vou levar problema, eu vou contar para minha mãe que eu fracassei. Qual é a expectativa que nós pais temos dessas crianças? Quem a gente imagina que eles são? Porque a gente passa a vida corrigindo. Marcos, vou te dar um número aqui, é impressionante, assim, você deve saber disso, mas quando eu pergunto para as mães assim, elas me trazem muitos problemas. Porque meu filho não faz dever, meu filho mente, meu filho desobedece. Começa, né? A lista de problemas. E eu falo, tá bom, mas me fala assim, 5 qualidades do seu filho. Rapaz, é uma dificuldade de sair. Porque nós entendemos que, como mães, nós temos um papel único de corrigir. Só que o que eles leem, e eu acho que nós temos sim o papel de educar, de prepará-los para a vida, de corrigir rotas. Sim, mas nós temos um papel muito grande de fazer com que eles sejam vistos e não julgados. Né? E o que acontece muitas das vezes é isso, a gente passa a vida porque o que eles leem não é minha mãe está me educando, é minha mãe está me consertando, porque do jeito que eu sou não serve. Exatamente. Né? Então a gente precisa se educar, corrigir, aplicar as consequências que precisa aplicar, cobrar responsabilidade, dar limite, dar não, mas a base disso é uma autoestima que precisa ser formada e dizer, você, apesar de tudo, eu te amo e você é especial, você tem valor para mim. Mas arruma esse quarto. Mas não vai pra festa. Entende? Mas essa base não existe. Não é formada, porque os pais acham que é óbvio que eu amo. É óbvio que eu acho que ele é criativo. Não é óbvio. Não é, a gente precisa dizer. E um movimento simples como esses, de reconhecimento, mudam uma relação. E eu já ajudei várias famílias nesse sentido. Dizer, olhe pra ele e diga, eu vejo, eu não. Para com essa história de mamãe. Pelo amor de Deus. Para de falar em terceira pessoa. Ah, a mamãe te ama. Ah, o papai. Pelo amor de Deus. Aproxima eu vejo, eu noto, eu observo. Eu estou aqui com você. Não é? Então, são coisinhas que eu vou passando, assim, mas que eu vejo muito isso. Essa estrutura, a base, não existe. Então, essa criança, ela não entende quem ela é, ela não tem valor. Então, ela não vai levar. Eu falei no relacionamento. Eu falei na escola. Não vai levar. Ela cria um personagem para atender aquela mãe, aquele pai, para poder se sentir amado. Fantástico. E esse acho que é o maior problema da gente hoje. Nós vivemos em personagens, né, com máscaras. Fantástico. E infelizmente, né, eu acredito que nunca algo nos traduziu tanto como até o uso de máscaras. Porque parece que a gente tem uma dificuldade maior, porque a gente só consegue tirar uma delas, a outra é muito mais difícil. E eu também acredito que seja difícil porque a nossa raiz vem disso. Poxa, tem pai que não consegue falar pro filho, eu te amo. Isso para mim, e eu conheço milhares de pessoas que nunca escutaram da boca do pai, eu amo você, da boca da mãe, eu amo você. Ah, mas não precisa. Precisa sim, cara. Tem uma frase de um grande amigo meu que é escritor, chamado Felipe Arco, que ele sempre diz assim, ó, diga que ame, mas lembre, amar não é dizer. Diga que ame, mas lembre, amar não é dizer. É necessário expor, sim, é necessário demonstrar, mas não custa falar. Porque se você não tem dificuldade de falar para o seu filho que você o ama, você vai falar que você ama o quê? Não é verdade? E assim, Ju, eu fico muito triste também, porque eu vou ter que fazer uma última pergunta para você. E eu não sei o que acontece. Produção, o que está acontecendo com esse relógio aqui de vocês? Porque assim, Ju, a gente começou a conversar, tinha 10 minutos e que dificuldade, né? Mas não é, porque realmente quando o papo é gostoso, quando a nossa conversa é completa, é muito gostoso. Eu posso fazer só uma pergunta ou posso fazer duas? Posso fazer duas? Eu posso, eu estou aqui, eu vou fazer duas. Se alguém achar ruim, vai ter que me tirar na porrada. Não é verdade? Pois bem.
Bom, eu quero perguntar para ti algo que eu percebi desde criança, né? Eu sempre fui uma criança muito... eu sempre analisei muito as coisas. Então, eu via como era o comportamento de amigos meus e a relação que eles tinham no lar. Eu via como era até a minha própria família, os meus próprios primos. E eu percebi uma coisa, de casais, né, que eles estavam juntos, se separavam, e o que acontece? A mãe, que ou ficava com a criança, ou ficava com o filho, ou ficava com a filha, ela começava a descontar a raiva dela do pai na filha, né, projetando uma imagem monstruosa do pai para a filha, e o pai do outro lado, muitas vezes fazia a mesma coisa. E essa criança, ela crescia acreditando exatamente que o amor era isso, era ataque. Né? Tem até um verso meu, do livro que eu dei para o Charles, né? Há pouco falamos com o Charles de Tiringa, para a galera que quer ir escutar, não perder o papo que eu estou falando aqui com a Ju e com o Tiringa, que vocês vão ter que voltar depois, para você não perder nenhum minuto dessa nossa conversa gostosa. Mas eu digo exatamente isso, que, poxa, quando alguém chega para a gente e fala assim, quem é essa geração atual tão desapegada? E é a geração que cresceu assistindo a todos esses divórcios. É muito difícil você chegar para essa galera e falar sobre continuidade, sobre resistência, se depois de uma separação, até a relação é nutrida dessa maneira. Ju, fala para a gente como lidar para tantas mães que não convivem mais com os pais, pais que não convivem mais com as mães, como manter, mesmo separado, esse propósito juntos, de cuidar, de amar, de educar. Você sabe que eu tô no meu terceiro casamento, né, Marcos? Então eu sei, eu posso falar, porque por isso que eu perguntei. É por isso que eu perguntei. Mas é bom esclarecer, porque dependendo da maneira como a gente fala, parece um julgamento. Você não sabe o que você está falando. Você não, Sim. Eu preciso falar que eu divorciei primeiro com o meu primeiro filho, que tem 26 anos hoje, e depois eu divorciei com o pai dos outros 5. Né? Então, eu divorciei com 11 anos de casamento, com 6 filhos, e meu terceiro marido, que ele é pai da minha caçula. Então, eu sei do que eu estou falando. E o que eu passo muito, e eu tenho uma relação muito saudável com meus ex-maridos, é muito tranquila. Mas por quê? Eu aprendi uma coisa fundamental que a gente precisa entender. A minha relação com meu ex-marido, a gente não pode medir e achar que é a relação do meu filho com o pai. Uma coisa é fulano, meu ex-marido, mas eu preciso, a partir do momento que eu me separo, olhar para ele como a relação do meu filho não é com meu ex-marido. A relação do meu filho é com o pai dele. E pode ser uma relação completamente diferente. Ele pode ter sido um péssimo marido, ele pode ser um cara que não te respeitou, mas ele pode ser um pai incrível. E não é você quem vai desconstruir a imagem desse homem se não for uma imagem boa, se não for um cara bacana. Não, é a vida ao longo do tempo permitindo essa relação. E quando você não permite essa relação, vamos supor que não seja um cara bacana, ele idealiza um pai. Ele não conhece o pai de verdade. E nós, como mães, o pai também precisa olhar para esta criança. E eu sempre falo isso, eu tendo muitos pais divorciados ou divorciando. Falei, olha, a sua relação com seu ex-marido ou com sua esposa, ela é uma história. Mas o seu filho, ele é você e seu marido, ex-marido. Ele é o pai e a mãe. E se você faz essa guerra, que isso para mim é uma alienação parental. Para mim é alienação parental. Quando você abandona, quer dizer, você está ali, mas você está muito mais preocupado em atacar a sua ex-esposa e o seu ex-marido e esquece essa criança, para mim isso é alienação parental. E eu adoeço essa criança por quê? Porque ela vai se cindir. Ela não consegue escolher entre um e outro, porque ela é 2. Ela é isso aqui. Exato. Então, quando eu olho para esta criança, eu preciso olhar o pai dela dentro dela e não meu ex-marido. Isso traz o quê? Isso é o quê? Maturidade. Que é o que você falou mais cedo. Nós não aprendemos, nós não sabemos nos relacionar. E a gente precisa entender isso. Né? Então, a gente sim precisa ter maturidade, né? Não sermos egoístas, entender aquela criança, ela não vai se cindir, ela não vai escolher, ela é os 2. O sistema dela, células dela, ela é pai e ela é mãe. Então, por mais e outra coisa que eu também não suporto, Marcos, o tal do pai. Eu sou pai, não, você não é pai.
Você não é mãe. Eu sou mãe e o seu filho vai ter que lidar com um pai ausente, com um pai que morreu, com um pai que abandonou, e eu vou ter que lidar com este pai. Mas eu não sou mãe, isso não existe, você não é dois. E aí a gente precisa trazer as crianças para a realidade da vida. O seu pai, quantas crianças eu atendo aqui que o pai não quer saber, que o pai desapareceu, o pai casou de novo? Ok, mas é o seu pai. Você não precisa amar, não precisa conviver, mas precisa honrar. Ele te deu a vida, ponto, acabou. O resto, porque é isso que a gente... Não, você vai criando amarguras, vai criando dores, vai criando muitos problemas. Mas, de novo, a gente está trazendo pra gente o quê? Pra gente, autorresponsabilidade. Ou a gente olha e fala assim, cara, eu me separei, foi uma droga, o casamento foi ruim, ele é um péssimo marido, mas eu preciso honrar este pai dentro do meu filho. Isso é maturidade, gente. A gente precisa crescer, né? Exatamente, exatamente. E a maturidade é algo fascinante porque muitas pessoas se preocupam com o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos. Porém, muito mais importante do que o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos são os filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Afinal de contas, serão eles que farão do mundo que o mundo será. E eu acredito do fundo do coração, Jô, que pessoas machucadas machucam pessoas. Não é? Então, infelizmente, hoje a gente lida com comportamentos de criações desastrosas. E eu tenho certeza, assim, do fundo do meu coração, que pessoas que têm esse chamado como você tem, de impactar tantas pessoas, isso não é apenas um projeto de curadoria a curto prazo. Isso é um projeto de curadoria a longo prazo, porque eu tenho certeza que milhares de mães, milhares de pais, né, que eu tenho certeza que não só mães que seguem você, mas pais também, terão uma relação muito mais saudável com seus filhos hoje, e esses filhos serão muito mais sarados e curados amanhã para não passar essas dificuldades. Queria fazer a última pergunta. Assim eu espero. Agora, é porque assim, eu sei que eu vou apanhar depois daqui da direção, porque eu estou esticando as nossas conversas, mas não tem como, né? Diga aí, Gil, não tem como uma conversa tão boa como essa, mas eu queria saber se você gosta de panetone. Você gosta de panetone? Gosto. Ó, galera, tem algum panetone aí? De qual cidade você é, Jô? Brasília. Brasília. A gente vai dar um jeito de mandar esse panetone para você. Você aceita? Dá o panetone aqui. Câmera 3. Cadê os câmeras? Galera, deixa eu abaixar aqui, porque sumiram os câmeras. Aê, a galera deixou no jeitinho. Ju, esse panetone aqui a gente vai dar um jeito de mandar para você aí, né? Deixa eu vir mais para cá, para eu ficar. Aê, ó. A gente vai dar um jeitinho de mandar para você. Ju, eu quero agradecer do fundo do meu coração. Eu vou te chamar depois no direct. Eu queria que a gente fizesse uma live junto no Instagram. Porque, cara, que assunto gostoso, assim, de verdade. Muito obrigado, do fundo do meu coração. Estou à disposição de vocês. Eu adoro compartilhar, adoro falar. Eu acho que a gente tem... O Instagram tem esse propósito. Sim. Minha amiga linda. Tudo por ela aí, ó. Não tô te ouvindo, não. Não contou? Tem um detalhe que essa mulher não contou, mas eu não vou liberar você, porque se ela estivesse aqui ao vivo com a gente, você sabe o que eu ia fazer agora com você, né, Ju? Eu ia levantar sei. a Por blusa. isso que eu só ando com você de vestido agora. Ela só anda comigo de vestido, gente, porque essa mulher tem 7 filhos. E é um gominho atrás do outro na barriga. Pô, pera aí. Você ouviu essa, Bulhões? Não ouvi porque a produção me pegou ali. Pegou você? Ela tem, toda vez que eu participo com ela de uma palestra, alguma coisa, sabe o que eu faço? O quê? Vou fazer com Bulhões, tá? Eu faço isso, levanta a barriga. Porque o que a gente vê, depois de 7 filhos, são gominhos em cima de gominhos. Ela é a mulher mais sarada que vocês podem imaginar. Não, fala sério. Não, na hora que ela falou pra mim que ela tinha um filho de 26 anos, eu não acreditei, porque eu tenho 27. Imagina, Eu Ju. pensei que ela tinha 27 também. Mas, Ju, parabéns, né? Beijo, você minha Ju. não é apenas linda por fora, mas principalmente por dentro. E é por isso que você consegue inserir tanto valor. Um prazer enorme falar contigo. Terei que terminar aí com um aperto no coração de verdade, porque como é gostoso a gente poder falar sobre curas futuras. Um grande beijo, minha linda, para você e para o 7. Obrigada. Tchau.